¿Cómo están amigos? Nos encontramos con el ingeniero electrónico Ronnie Burnett, quien también es miembro de estudios de física. Eh, Sí, ¿El instituto? ¿Cómo se llama, Ronnie? yo soy de Centro Brasileño de Pesquisas Físicas, en Centro Federal Brasil. Muy bien. Y ha sido uno de los organizadores importantes de la audiencia pública que hubo en el Congreso de Brasil respecto al fenómeno OVNI, o sea, para celebrar el aniversario del fenómeno OVNI. Sí. Eh, el señor Bernet también ha realizado estudios en las Amazonías de Perú, Colombia y Brasil respecto a un tema que es muy actual de unos seres que aparentemente se han visto en diferentes zonas de la Amazonía. Gracias, señor Bernet, por esta Sí. entrevista. ¿Nos podría relatar cómo empezaron sus estudios en Perú? Em 2020, eu tive acesso a documentos de Brasil por meio da Lei de Liberdade de Informação de Brasil sobre casos de seres e veículos que estavam visitando tribos indígenas no estado de Acre. E o estado de Acre é fronteira com Peru, 100 quilômetros muito cerca de Pucallpa. E por conta disso, e os indígenas sempre falaram que os fenômenos, os veículos vinham sempre do lado peruano para o lado brasileiro e regressavam para o lado peruano. Sua origem seria o lado peruano. Então eu comecei a prestar atenção nos casos, estudar os casos em Peru. E me deparei com os casos em Pucallpa, principalmente os casos em 2008, na onda muito grande de 2008, em Pucallpa, onde a Força Aérea Peruana estudou muito isso, a OIFA, de Capitão Comandante Chamorro, estudou muito isso, onde pobladores de pequenas comunidades estavam sendo afetados por os fenômenos que disparavam feixes luminosos e muitas vezes tinha abdução, desaparecimento de pessoas, sempre em pequenos poblados. Cuando dices desapariciones, ¿esas personas regresaban o desaparecieron? Desaparecidos completamente. Sí. ¿Y los que siempre iniciaban en la hostilidad eran los humanos o estos seres? Empezou com a hostilidade, entre aspas, com os feixes luminosos sendo disparados por as pessoas. Sí. Pessoas começaram a ficar assustadas porque o fecho paralisava as pessoas, tinha efeitos fisiológicos, dolor de cabeça e outros. E as pessoas começaram a tirar de espingarda para esses fenômenos. E quando atira de espingarda, realmente tu tem uma reação pior. Não é somente um raio paralisante, é um raio que tem efeitos de hospitalização e algo mais sério. Então esse é o tipo de coisa que estava acontecendo nessas comunidades e desaparecimento de pessoas. Creo que cuando se refirió al estado de Acre, ahí está la tribu Campa, que son Shipibo, me parece, de origen Shipibo. Sí, en el estado de Acre há algumas tribos diferentes, pero tem muitas tribos que são Campa, que llamamos los Ashaninka, en Perú Ashaninka. En Perú son Ashaninka. Correcto. Son el mismo pueblo, pero los Campa le llamamos en otro nombre que usamos más en Brasil. La Fundación de Indígenas en Brasil usa más el nombre Campa. También se lo utilizaba en el Perú hace unos años, los Campas. Sí, también. Es un nombre para la misma población. E eles têm muito intercâmbio, os Ashaninka de Peru com o Brasil, os Campas de Peru e Brasil. E os brasileiros já sabiam há muitos anos, porque em Peru, os Ashaninka chamam de pelacaras, desse fenômeno, os indígenas. Então, por conta das histórias passadas ao longo dos anos, eles têm muito medo disso, porque os indígenas passavam, não, são pelacaras que tiram a pele da face, desaparecem com pessoas, fazem coisas muito malas. E por isso os indígenas do Brasil sempre receberam a tiros esses objetos, com medo. Ya tenían un historial y por eso ellos les disparaban apenas había... O sea, apenas ven un fenómeno ovni le disparan. Disparam por conta das histórias. O cualquier ser diferente le disparan. Sí. Em lo lado peruano tem a diferença que há histórias de los veículos que pousavam e seres que saíam. Ajá. Inclusive há uma história de indígenas peruanos que um deles conseguiu acertar desses seres, esse seres caiu e foi resgatado por outros dois membros do objeto, do veículo e transportado embora. Pero em Brasil não temos casos de seres, somente de veículos estranhos, geralmente cilíndricos ou esféricos, que chegam iluminados muito cerca da população e disparam feixes luminosos.
¿Consideras tú que estos seres son hostiles o no? Eu penso que na pesquisa, na pesquisa onde esse raio iluminador serve para algo, para coletar informação, eu penso. Porque na maioria dos casos tu não tem uma sequela permanente nem efeito fisiológico permanente. No matan a las personas. No. Isso acontece somente em casos muito específicos, exceções. Onde as pessoas têm, para minha interpretação, um efeito colateral, já têm uma predisposição para algo. E então, algumas poucas pessoas, diria 5%, é uma estimativa bem. Pero essas pessoas têm efeitos permanentes, por exemplo, mentais. Muitas pessoas afetadas têm problemas mentais, uma minoria, eu digo muitas, uma minoria. E outras têm efeitos permanentes de desequilíbrio, de falta de coordenação motora, também algo que parece afetar o cérebro. Em raríssimos casos, as mortes, que são muito raras. Ya. Y estos también hay documentos oficiales de Brasil que comprueban eventos así. Sí. Y esto no está clasificado. No, isso começou com a Fundação Nacional Indígena. Eles solicitaram a Força Aérea, a Polícia Federal. A Força Aérea não se interessou, nem o Exército, pelo menos não oficialmente. Ya. E a Polícia Federal imediatamente mandou homens para as comunidades indígenas para tomar depoimentos, para tentar ver algo. E não tinha explicação, não tiveram explicações, cerraram por não ser crime. A Polícia Federal investigou crimes. E as luzes não estavam cometendo algum tipo de crime, então cerraram as investigações. A Fiscalia também tentou pesquisar, mas não tinham muitos recursos. Simplesmente pediu informes pela Força Aérea, pelo Exército, pela Marinha, e não conseguiu nada. E cerrou também sua investigação, então... Hoje totalizam mais de 100 páginas de documentos, 20 minutos de vídeos sobre esses casos que o governo fez uma liberação depois de meu pedido para múltiplos órgãos. Foi muito difícil conseguir isso. A Polícia Federal não queria falar isso de forma alguma, então fui na Justiça, na Fiscalia e consegui com eles a investigação da Polícia Federal. E temos isso hoje em Brasil, dessa documentação. Ya. Ahora, cuando hablas de pelacaras, eso hace pensar de que estos seres en alguna ocasión causaron un daño terrible a algunas personas. Sí, para mí isso partiu de algum caso, talvez um caso humano, não sei, de tráfico de órgãos, onde o tráfico de órgãos também mutilou a face, porque não temos muitos casos, em Brasil não temos nenhum, em Peru conheço, eu vi um caso, se não me engano, 2, de pessoas com a cara pelada. Então, para mim, é algo relacionado mais a uma lenda, algo que aconteceu realmente em algum momento. E as pessoas pegaram esse caso específico para colocar tudo que as de malo em la entidade que é pela cara, que se tornou uma entidade mítica. Ya todo lo consideran pelacara, además Todo. fácil de pronunciar. Se tem qualquer tipo de violência humana pelacara ou não humana, fenômeno inexplicável. Inclusive fenômeno luminoso que não fazem nada com as pessoas, mas são fenômenos anômalos para eles. São pela cara, os gringos. Então é algo problemático porque tu não consegues separar às vezes as coisas. Hay que hacer el esfuerzo de analizar y separar y pensar, clasificar bien. Ahora, continúa relatándonos acerca de su visita a Perú. Me dijo que en junio, ¿fue en junio? ¿Cómo fue? En junio, no visita en Perú. Sí, tu visita a Perú. No fue a Perú. No fue a Perú. Mi investigación en Perú se mete hablando con el comandante Chamorro, hablando con las personas. Yo tengo muchas personas en Perú conocidas, pobladores, por ejemplo, de las comunidades cerca de Iquitos, las comunidades que fican indígenas que ficam lá cerca. Estou em contato com eles. Então, basicamente uma investigação remota. Tentaram no passado fazer um financiamento para eu ir nas comunidades. Não é viagem barata, porque Iquitos tem que ter um barco para ficar contigo, porque são comunidades em rios, ribeirinhas. Pero não deu muito certo, então a investigação hoje, para mim, somente remotas, em contato com as pessoas que me mandam depoimentos de los vídeos do que está. ¿No has estado en el Perú investigando eso? No, nunca fui en Perú. Entonces, ok, ya entendí. Pero tú hablas de que estos casos fueron progresando, de Pucallpa, que está como en el centro, más hacia el norte. Sí. ¿Cómo es eso? Entonces tivemos una onda en 2008, casos en Pucallpa. En 2022,
tivemos uma outra onda começando em junho, 2023, desculpa. Perdão, começando em junho de 2023. Julio. Junho Ya. de 2023. Onde pessoas foram afetadas por raio luminosa em Pucallpa. En Pucallpa. Em Pucallpa, com fenômenos como convulsões, paralisia e coisas do tipo. E também falaram de seres voladores iluminados lá. E depois, dias depois, semanas depois, esse fenômeno migrou para Contamana, mais ao norte da Contamana. mais ao norte da selva peruana. Sí. E depois de Contamana, lá para julho e depois mais agosto. Em Iquitos, não na cidade de Iquitos, pelo todo o entorno. Iquitos. El pueblo Iquitos. No es pueblo, la capital peruana de la selva peruana es Iquitos, la ciudad de Iquitos. Pero hablaban de la etnia, de la Cerca de tribu. Iquitos tú tienes una etnia en el poblado de San Antonio de Pintuyacu llamado Iquitu. Iquitu. Iquitu, que es una población indígena que tiene mucho poco percentual en Perú, mucho pocas personas de ese tipo de cultura, de esa etnología indígena. Iquitu, que está en ese poblado de San Antonio Pintuyacu, Sí. onde foi dos epicentros del fenómeno, pero eso no aconteció solamente lá. Lá las personas noticiaron más, pero aconteció en múltiples comunidades, no mínimo según la prefecta regional de Loreto, no mínimo 4 comunidades, solamente en esa región de Loreto, donde se encuadra Iquitu. ¿Y estos seres luminosos, dices, cómo son, cómo los describen las personas según tu investigación? La descripción que les dan son seres luminosos, de un color blanco plateado. Blanco plateado. Tiene como si una máscara y como si una armadura por todo el cuerpo. Y eles son todos iluminados, emiten luz. Y los pies tienen 2 plataformas circulares Sí. que emiten un color rojo. Rojo. 2 plataformas circulares en 2 pies que emiten un color rojo. Y eles hablan que tal vez con esas plataformas es lo aparato para hacer eles volarem. Eles literalmente se movimentan a cerca de 60 centímetros de solo para 1 metro de solo. Y cuando las personas ficam cerca deles, para atirar ou algo do tipo, eles voam a 10 metros, 20 metros e se vão pela floresta amazônica. E eles falam que são imunes a tiros. Estavam muito cerca desses seres, atiraram de tiros de espingarda e nada aconteceu. Escopeta e nada aconteceu. Una señorita mostraba una foto en su celular de un hombre sobre una plataforma con un backpack o una mochila, quizás un jetpack. ¿Tú crees que ella fotografió a uno de estos seres o es diferente? Sí. Yo hablé con probadores justamente de Iquitos, de San Antonio Pintuyacu, y ellos hablaron para mí que esa foto fue una tentativa en Google de buscar seres voladores para tentar ter una imagen de lo que más era parecido con lo que estaban mirando en los casos. Yeah. Eles se depararam com essa foto, que é uma foto de jetpack de um piloto francês. E usaram essa foto, fotografaram a chica segurando o telefone com essa foto. E a imprensa adorou isso, a prensa, o governo, porque imediatamente falaram: oh, é isso que eles estão mirando, tá vendo? São mineiros ilegais com jetpacks. Y no es verdad porque los seres no tienen mochilas, no tienen algo en las costas. No. Son solamente plataformas en los pies. Entonces, Claro, parecía muy humana esa foto. Es algo diferente la foto muy de un humana. ser negro, porque él tiene la ropa toda preta, macacón preto, todo negro, Sí. todo negro. Y los seres no son negros, son seres brillantes, plateados, blancos, iluminados. Entonces no tiene nada a ver una cosa con otra, simplemente la empresa pegó aquello para dar una explicación. ¿Cómo hablaste con estas personas? ¿Por Zoom? ¿Por...? Algunas de ellas dieron una entrevista en noticiarios peruanos, Sí. a RPP, La República y otros. Yo pegué los nombres y hice una pesquisa en internet, las redes sociales, y localicé algunos y conseguí contacto con ellos por cuenta de eso. Muy interesante. ¿Tú te dijeron cómo era la apariencia de esos seres más allá de lo iluminado y el color?
y la armadura. O O sea, que hablaram também é que os ojos tinham contornos amarelos, sí, iluminados amarelos. sí. Pela la face não tem muito, talvez por causa da luz, não tem muitas características destacadas por essas pessoas. Como que está detrás de la luz, no se ve. Eles hablam, não deixam ver sua cara. Ya. ¿Qué es lo último que sabes de estos casos de ataque? No, pero no quiero llamarlo ataque, de presencias extrañas en la selva. Sim. E o que queria saber ¿Cuáles son los últimos casos que sim. conoces? O último caso que conheço foi cerca de 2 semanas, Sim. onde um indígena de San Antonio Pituyaco se aproximou, um selvador se aproximou de onde ele estava. Ujú. Ele estava desarmado, assim, sua escopeta. Ficou muito assustado e depois esse ser volou para lejos. Foi o último caso que lembro, cerca de 2 semanas atrás, no máximo 3. E tem um caso que estou estudando em outro poblado, muito parecido, mas não posso dar informações porque ainda não pude analisar completamente. Mas eu penso que é algo muito parecido com o que está acontecendo, mas em outro poblado. E foi agora, cerca de uma semana atrás, uma semana e meia atrás. ¿Y ahí hubo algún intercambio de agresión o algo o no? Lo mismo de disparos de luces y las personas teniendo temporarios efectos de paralisia, convulsiones, pero después la vida sigue. ¿Qué piensas tú acerca de, digamos, las bondades del fenómeno ovni? ¿Será algo bueno para la humanidad? ¿Que se reconozca o que haya contactos con otros seres no humanos? Eu penso que temos que revelar porque isso não irá parar. Não é da primeira comunidade, não é da última. Isso acontece no mínimo há décadas. Em Brasília, nós temos os registros melhores de 77, a Operação Prato, Sí. onde múltiplas comunidades, 40 cidades foram afetadas. Praticamente todo o litoral de 12 estados brasileiros foram afetados por esses fenômenos. E isso acontece sempre, nunca parou. Então temos ondas, onde acontece mais, em muitos casos, mas nunca parou, nunca parou. E as comunidades sofrem muito com isso, porque não têm uma explicação das autoridades, não têm uma investigação, não são protegidas. E eu penso que as autoridades precisam revelar para poder dar transparência e falar que isso é um fenômeno que existe, que já existe há muitos anos. Não precisam ficar totalmente neurótico, preocupado com isso, porque não é um fenômeno que mata as pessoas que moram em uma porcentagem muito pequena. E cada mutilação provavelmente são casos de humanos. Y para dar una explicación para las personas, lo que no acontece hoy. Y hay que escuchar a la gente, hay que escuchar al pueblo, hay que escuchar testimonios. Y no adianta silenciar, porque mesmo silenciando, los casos van a continuar a acontecer, su gobierno va a continuar a ser cuestionado, las personas, hoy tenemos la internet, muchas personas que van a las redes sociales para poder, imagina, 10, 20 años atrás, si las comunidades de Quito podrían hablar algo, Sí. no estaban ni sabiendo. Entonces, eso es algo que el gobierno tiene que hablar así. Bueno, para finalizar esta entrevista, explícame sobre este proyecto de unificar México, Estados Unidos y Brasil en el sentido de los congresistas que están ya pasando leyes o reconociendo el fenómeno OVNI. Sí. ¿Cómo es este proyecto? Ya tenemos en el último año, 2022, junio de 2022, la primera audiencia en el Senado brasileño, donde un senador que estoy bastante en contacto, Eduardo Girão, fue la lideranza. Esa audiencia fue patrocinada por 8 senadores, con la lideranza de Girão, por 8 senadores, y aprobada por todos los senadores, la mayoría de los senadores en el Senado brasileño, ese evento. Qué bueno. Esse evento aconteceu, um evento comemorativo. Utilizamos o Dia Mundial de Ufologia para poder termos uma justificativa para poder marcar esse evento na agenda. E esse evento foi para colocar o público e os senadores a par dos últimos acontecimentos na história do Brasil. Logramos muito êxito e agora a próxima missão que eu tenho é justamente tentar trazer Tim Bush dos Estados Unidos, deputado, com a Sakawa de Japão, que estava cá conosco, e trazer também o deputado Sergio Luna, que patrocinou essa audiência em México. Excelente. Yo pude conocer brevemente al secretario de Burchett. Sí, brevemente. Bueno. Porque me fui hasta el Congreso durante la audiencia anterior. Sí, bueno, interesante. Y no pude entrar.
me quedé en la puerta. No. Pero afuera era mejor porque ahí pude conocer a Burchett y diferentes personajes. Sí, que estamos saliendo. ¿Están así? Y la idea es colocar, unir los congresistas de diferentes países para colocarlos en el mismo nivel, porque yo pienso que Burchett está en un nivel muy más avanzado por cuenta de los movimientos de Estados Unidos. Y pedir a Burchett que esté también en contacto con él para hacer ese nivelamiento. Pero también yo creo que Estados Unidos puede aprender mucho de por ejemplo, la actitud en Brasil era integrar, aceptar, escuchar a contactados, a mediums, a la investigación que tú has hecho, a la parte militar, todo. Entonces, no estaría solamente limitado a cómo lo han hecho en Estados Unidos. Sí. ¿Tú crees que se pueda mantener esa independencia de países? Sí, porque tenemos diferencias en la legislación, sí, claro. Las culturas, entonces tenemos que adaptar a las leyes, pero tenemos que tener una base común. A partir de esa base común hacemos una expansión para cada país, para sus diferencias. Pero tenemos que tener un nivelamiento y a partir de ese nivelamiento tenemos condiciones de hacer cosas mejores. Ya, me parece muy bien esta iniciativa, ojalá que prospere. Y que luego más congresos, otros parlamentos y gobiernos en Latinoamérica en general, pues se unan. Sí, y yo pienso que eso es algo que irá realmente hacer diferencia con la unión de los países. Yo creo que cada uno ficar con sus acciones en sus países no es algo que... Eso demostró que no es algo que funciona a lo largo del tiempo. ¿Qué te pareció a ti el Congreso de México? ¿Qué actitud tienen los parlamentarios acá? Yo vi que están muy engajados, muy interesados en saber más sobre ese fenómeno. Yo pienso que es positivo. Tanto es que no tiene solamente Luna, tiene otros diputados presentes en la audiencia ayer. Sí. Yo pienso que eso irá a traer beneficios como, por ejemplo, la legislación peruana, de México. Y para tener algo como tenemos en Brasil, por ejemplo. En Brasil tenemos una legislación base en que la Fuerza Aérea es obligada a registrar los pilotos, que los pilotos están viendo, centralizar eso, y a cada año tenemos la liberación de los documentos para el Archivo Nacional. En Brasil, ¿el piloto militar está obligado a reportar cuando ve un ovni? Sí, pero yo pienso que ellos no liberan, dejan como clasificados esses relatos de piloto, porque no temos esses relatos em el Arquivo Nacional. Só temos relatos claro, de uns tempos anos para cá, 10 anos para cá, pelo menos a legislação passou a valer, mas só temos relatos de pilotos comerciais. Todos os relatos de pilotos militares foram de outros anos, que fora do escopo da legislação. Outros casos, outros incidentes. Por exemplo, na invasão de 86, de espaço aéreo, temos muitos relatos de pilotos. Claro. Fitas de áudio, tudo. Pero de esa legislación más moderna, no. Depende mucho de los comandantes generales, de los líderes, del presidente, que dé el visto bueno. Sí. Bueno, me parece muy bien que estés promoviendo estos diálogos entre los congresistas de estos tres países importantes, y de ahí yo creo que las leyes pueden cambiar y la actitud también, en todos los países. Exactamente. Sí. ¿Te gustaría añadir alguna cosa, algún comentario o algo más? No, yo pienso que el asunto está en la evolución constante y algo imparable para mí. No sé hasta dónde llegará, pero acredito que al final de ese proceso, tal vez en 2 o 3 años, tengamos un otro patamar en temas de legislación, de concientización de la población, en temas de exploración de tecnología, por ejemplo, pesquisa científica. Y ya tenemos otros movimientos como Harvard, como NASA, en otros, pero eu acho que haverão iniciativas em outros países, em centros de pesquisa também desses países como Brasil, México y otros. Tengo entendido que mañana sale el reporte de la NASA, el segundo reporte. Sí. No espero mucho de ese reporte porque el objetivo del reporte es simplemente identificar cuáles son los instrumentos más apropiados para monitoramiento y registro de esos fenómenos. No es para explicar en el caso. Datos. Muchas personas acham que eles vão explicar, vão explicar fenômenos, o que eles pensam, dar vídeos, imagens de satélites. Não é esse o objetivo agora. O objetivo agora é como eles podem coletar imagens.
Pero ya tenemos al profesor de Harvard, Avi Loeb, diciendo que posiblemente algo del material no solo sea extraterrestre en el sentido de un asteroide, un meteorito, sino quizás sea una tecnología. Sim. Ele já coletou múltiplas esferas, né? De uma tecnologia que pode ser um astro diferente, asteroide diferente, interestelar, obviamente, ou ser algo não humano, uma tecnologia não humana. E ele falou ayer que ele vai fazer uma segunda missão para poder tentar coletar amostras maiores, mais grandes, Sí, ¿verdad? que demonstrariam que não há somente esferas, há pedaços. Então, tomara que ele seja bem sucedido, acho que será, para encontrar esses materiais adicionais. Muy bien. Gracias, Ronnie, por esta entrevista y que te vaya muy bien en todos tus esfuerzos por la transparencia. Muchas gracias. Gracias.